Beleza, bom, pra gente começar a fazer o que eu comentei no finalzinho da aula passada, que é a gente gerar o nosso HTML a partir de JavaScript, tá? A gente tem uma maneira de fazer isso que o próprio JavaScript dá pra gente, que seria, entre aspas, na unha, né? A gente fazer ali com o nosso JavaScript mesmo purão e tudo mais, que é basicamente a gente usar esse método aqui, né, que é o createElement. Então aqui, ó, mais embaixo, na própria documentação aqui do MDN, se você encontrar essa página aí do createElement, ele vai dar um exemplo aqui que é o seguinte: a gente pode fazer uma função, como ele fez aqui e tal, e aí o que a gente teria que fazer? A gente teria que, primeiro, criar uma variável que vai criar um elemento do tipo, e aí a gente usa o createElement, e a gente fala que vai ser do tipo div. Depois a gente teria que criar outra variável para falar qual que vai ser o conteúdo dessa div. Nesse caso aqui, ele está dando um exemplo que é um conteúdo que é só uma string, só uma frase. No nosso caso, se fosse outra div, a gente teria que fazer outro createElement para outra div, e aí então passar essa outra div aqui com o conteúdo interno dela e trabalhar todo esse aninhamento de elementos, tá? No final das contas, a gente ainda teria que fazer um append child, tá? Do nosso novo conteúdo que ele guardou aqui, que seria você fazer o append do conteúdo dentro da div. Então tudo isso aqui, ó, essas três linhas, seria só para criar uma div que tem uma frase dentro. E depois, por último, a gente teria que fazer o append, né, da nossa div e tal, a mais conteúdo se a gente quisesse, ou fazer ele ser inserido na nossa árvore do DOM ali, beleza? Tá. Tudo isso aqui é possível, não é errado, não é ruim, tá? Mas é trabalhoso, beleza? E a gente seguir esse caminho aqui, se a gente fosse seguir esse caminho aqui para criar o nosso HTML dentro ali, a partir do nosso JavaScript, não estaria errado, mas é como eu disse, é muito trabalhoso. E aí entra, ou começa a entrar no nosso projeto final aqui, toda essa parte muito legal e muito positiva, tá? Dos packages. Eu tinha explicado lá, então, nas aulas sobre Webpack e tudo mais, que uma das coisas legais de a gente usar o Node, né, no nosso projeto aqui, é a gente poder usar os packages, e que os packages são espécies de plugins ou códigos adicionais ou scripts que a gente pode utilizar. E a gente já vai começar a utilizar então um primeiro package, que na verdade vão ser dois, tá? Que é o Hyperscript, tá? O que é o Hyperscript? Então eu tô com a página dele aberta aqui no GitHub, eu vou deixar o link aqui embaixo também, na descrição da aula, para você clicar aqui e também poder dar uma olhadinha aqui e tudo mais. E basicamente o Hyperscript é o seguinte, tá? O Hyperscript é uma biblioteca que ele ajuda a gente a criar esses elementos HTML a partir do JavaScript com uma sintaxe, né, com uma escrita ali de código mais fácil, porque basicamente ele permite que a gente faça o seguinte, ó, que a gente importe o Hyperscript no nosso projeto, ou seja, quando a gente importar, a gente vai passar a usar o Hyperscript, e aí a gente começa a criar os nossos conteúdos mais ou menos como está nesse exemplo aqui. Mas aí você pode estar olhando isso aqui então e tá achando meio complexo. Nossa, Bruno, mas você falou que ia ser mais simples, eu tô olhando esse exemplo de código aí, tá meio esquisito, tá? Bom, aqui na documentação, aqui nessa página mesmo, aqui nem é exatamente a documentação, mas tem um exemplo aqui, ó. Se a gente fosse usar só o Hyperscript puro, já daria. E ele passa aqui pra gente então, né, as instruções de quais argumentos esse método, né, que a gente poderia colocar qualquer nome também, ó, aqui no import, tá? Ele definiu como H, poderia ser qualquer nome que a gente quisesse. Então, o H é um método, né, do Hyperscript, que aí você pode então passar o primeiro argumento, que é a tag que você quer. O segundo argumento seriam atributos, tá? E o terceiro argumento pode ser o conteúdo desse elemento, tá? Pode ser não, é para o conteúdo desse elemento, beleza? E aí então você pode ter texto ou você pode aninhar outros elementos, tá? Então só com o Hyperscript puro a gente já conseguiria fazer isso. Só que aí o pessoal criou essa outra biblioteca aqui chamada Hyperscript Helpers, tá? Que ela deixa a sintaxe um pouco mais, digamos assim, confortável da gente escrever. Então aqui ele até explica no Hyperscript Helpers, que eu também vou deixar o link aqui embaixo. E no Hyperscript Helpers, ele faz o seguinte, ó, ao invés de você fazer o H e aí passar o elemento que você quer, que seria o primeiro argumento, tá? Você pode só fazer uma função chamada div, beleza? E mesma coisa ele explica aqui, ó, ao invés de você passar H e aí o nome do elemento e passar um hashtag main para ser tipo como se fosse o nome do ID desse elemento, tá? E depois o conteúdo,
Com o Hyperscript Helpers, você passa uma função que é o nome da tag que você quer, e aí depois você pode passar, então, esse ID e depois o conteúdo, tá? Então fica ligeiramente mais simples de escrever o conteúdo. E aqui, depois, ele dá mais exemplos de como você pode criar funções que geram novos elementos pra gente. Então aqui, por exemplo, ele está fazendo uma função que captura um ID e aí ele retorna então esse objeto com essas propriedades, etc e tal. A gente vai ver com calma, tá? Mas nessa aula então o que a gente vai fazer aqui é instalar os nossos dois packages, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos dar uma limpada já aqui no nosso index.html, tá? Aqui no index a gente não vai ter esse h1+, que eu usei para exemplo, então a gente vai ter uma div aqui. Essa div ela vai ter um ID que a gente vai chamar de app, então é app, na verdade app, assim, né? E essa div aqui, basicamente, ela vai receber todo o conteúdo que a gente vai gerar de HTML a partir das nossas funções de Hyperscript e tudo mais, beleza? Então, no nosso index.html agora a gente vai ter só essa div aqui, app. Acho que é isso mesmo, só essa div aqui é, por enquanto é. E eu acho que vai ser assim até o final do nosso projeto. Vamos lá. Então, beleza. Limpamos aqui o nosso index, colocamos aqui o nosso ID app. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai instalar os nossos dois packages. Eu vou fazer o seguinte, ó. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar nas outras aulas, tá? Eu vou finalizar aqui o servidor que está rodando ainda. Para eu finalizar aqui no Mac, eu aperto a tecla Ctrl e C, tá? No Windows, eu não sei se é Ctrl e C ou se seria Alt e C. Aí eu vou pedir para você fazer o teste aí e tentar descobrir, belezinha? Mas é isso, eu vou pausar o servidor aqui, tá? Uma outra coisa que eu não falei nas outras aulas é que você precisa estar na pasta do projeto, tá? Para você começar a trabalhar em instalar packages e tudo mais. Então, se você criou o seu projeto aí, configurou toda essa parte, essa etapa de configuração que a gente fez com a Webpack e tudo mais, numa pasta X aí no seu computador, você precisa abrir ela. Para você abrir ela, o jeito mais simples é você, por exemplo, vamos supor que você abriu uma nova janela aqui no seu VS Code, tá? O jeito mais simples é você vir aqui em Open Folder e ir até essa pasta lá sua, porque o que vai acontecer? O VS Code já vai abrir aqui o terminal na pasta correta, tá? Se você quiser fazer pelo jeito programático, digamos assim, aqui direto pelo terminal, tá? Aí você teria que saber um pouquinho de linha de comando do seu sistema operacional aqui. No caso do Mac, ele usa um sistema de linha de comando que é muito similar ao do Linux e tal. E aí, para a gente navegar entre as pastas, a gente usa cd, tá? E começa a digitar aqui o nome da pasta. Então, eu poderia aqui, por exemplo, ir para a minha pasta. Se eu estou na raiz aqui, eu poderia ir para a pasta dist. Então, eu poderia digitar dist. Se eu der um tab, ele vai completar para mim, tá? E aí, dentro da pasta dist, eu não tenho nenhuma outra pasta, então não teria mais como eu continuar navegando. Mas se eu desse um enter aqui, tá? Ele ia agora mudar aqui, ó, a pasta que eu estou no meu projeto. Quer ver? Eu vou dar um enter aqui. Tá? E agora eu estou na pasta dist, tá? Eu não estou mais na pasta projeto final ou code designers. Então tem como navegar por aqui também, mas eu recomendo você abrir aí pelo Open Folder mesmo, que vai ficar melhor, porque aí você vai visualizar suas pastas aqui e tudo mais. Só estou te explicando que tem como fazer as duas coisas, tá? Mas beleza. Recapitulando aqui então, vou dar um clear aqui agora, já tinha pausado o nosso servidor, vou dar um clear para limpar tudo aqui, e agora sim a gente vai instalar os nossos dois packages, né? Nenhum segredo, a gente já instalou packages antes, nas aulas de Webpack e tudo mais, de Babel. Então o que a gente vai fazer aqui é yarn add, e a gente vai passar hyperscript, e a gente pode instalar dois packages de uma vez, a gente também já fez isso nas outras aulas, tá? É só dar um espaço e passar o nome do outro package, hyperscript. Script, agora sim, hífen helpers, e não pode esquecer de colocar o "-d" maiúsculo para instalar como dependência, e vou dar um enter e o nosso yarn vai instalar os nossos hyperscript helpers, beleza? E bom, por essa aula é isso, tá? Instala aí os hyperscript e helpers, e na próxima aula eu vou te mostrar então como que a gente usa e como é que a gente começa a gerar HTML usando esses packages, belezinha? Então é isso, te vejo na próxima aula.